Olá amigos do Rebobina nos 8090 Curitiba. Hoje nós vamos falar sobre o Clube Atlético Paranaense. Hoje nós vamos falar sobre o Atlético Paranaense. Ele é um clube que ele foi fundado em 26 de março de 1924 pela fusão dos dois times, né, que era o Internacional Futebol Clube e o América Futebol Clube, que até a gente falou um pouco aqui sobre os antigos times de Curitiba, né, aqui no Rebobina. No ano de 1912, o Joaquim Américo Guimarães, que foi uma figura respeitada no âmbito dos esportes e também ele era presidente na época do Jockey Clube do Paraná, ele foi o fundador do time Internacional Futebol Clube, sendo um dos primeiros times de futebol aqui de Curitiba. O Joaquim Américo, ele nasceu na cidade de Paranaguá e ele era neto do Visconde de Nácar e também ele foi vereador em Curitiba. Nesse ano, né, de 1912, o Joaquim Américo, ele alugou da família Auer o espaço que era conhecido como Chácara do Baixadão, para se tornar então o primeiro estádio de futebol do Paraná, que era a ideia inicial dele, né? Além do futebol, né, o Joaquim Américo, ele era ligado a outros esportes, como o hipismo, o beisebol, o basquete. E 2 anos depois, em 1914, já estava insatisfeito assim, com os resultados do seu time, né, o Internacional. E então ele realizou a fusão com o time do América, né, até o ano de 1924, quando houve então a criação do Clube Atlético Paranaense. Só que assim, o Joaquim Américo, então, ele acabou morrendo precocemente no ano de 1917. Só que o legado dele, a importância da questão dele para o clube, né, para o Atlético Paranaense, foi muito grande, tanto que o estádio levou o nome de Joaquim Américo por muitos e muitos anos, sendo que praticamente só foi mudado ano passado, né, no ano do centenário, em meio a muitas polêmicas. Foi mudado o nome do estádio que recebe o nome de Liga Arena, né, mas o nome do estádio Joaquim Américo Guimarães foi mudado por uma outra nomenclatura no ano do centenário, né, foi muito veiculado na mídia e cercado de muitas polêmicas, né. Mas assim, ainda muitos torcedores até hoje se referem ao Atlético como estádio Joaquim Américo Guimarães, e o seu legado permanece até os dias de hoje, devido a toda a sua importância na história do futebol paranaense. Eu vou trazer para vocês algumas curiosidades sobre o Atlético. O primeiro confronto Atletiba ocorreu em 9 de setembro de 1933. E até hoje, né, esse confronto, o Atletiba, se torna, né, um dos clássicos no futebol estadual e, assim, até em competições como Brasileirão, né, então é sempre, assim, um acontecimento bem importante para ambos os times, né. E a logo, assim, do time, o CAP, é a principal identidade visual do clube. Ela foi criada na década de 40, e quem fez essa logo foi o arquiteto Lolo Cornelsen, que também, na época, além de arquiteto, ele era jogador. O apelido Furacão, que muita gente conhece, né, o Atlético como Furacão, ele veio do ano de 1949, devido ao desempenho extraordinário do time nas competições. Então era um time que ganhava muito, assim, muito competitivo, apresentando bons resultados, e acabou recebendo esse apelido de Furacão, né? Assim, o Atlético, ele foi um time que foi precursor nessa questão de contratação de atletas estrangeiros, sendo que foi o primeiro time, né, foi o pioneiro, e a primeira contratação de um estrangeiro foi um jogador paraguaio no ano de 1942. Eu trago também para vocês, né, acho que muita gente se lembra, né, principalmente o torcedor do Atlético e também quem gosta do futebol, que no ano de 2006 o Atlético, ele contratou o técnico alemão, o Lothar Matthaus. Assim, ele ficou um curto período de tempo sendo técnico do Atlético, acho que, se não me engano, foram 3 meses.
E assim, o Lothar Matthaus, ele foi considerado um dos melhores jogadores da Alemanha na década de 90. Então nessa rápida passagem dele aqui no Brasil, né, aqui em Curitiba, foi recheada com muitas polêmicas, com bons resultados também, mas assim, ele é lembrado até hoje por toda essa questão, né, que representou, né, tanto de resultados como a polêmica em si pelo nome dele, né. Assim, mas o time também, o Atlético realizou outras contratações que foram questionadas na mídia, né, como o jogador Adriano Imperador, que, assim, ao longo da história dele já tem seu nome ligado a certas polêmicas. O técnico Cuca, recentemente, acho que foi agora em 2024, que ele vinha também... Ele respondeu um processo judicial, tinha uma acusação muito forte no nome dele, então foi de certa forma questionado pela torcida. Luiz Felipe Scolari, o Filipão, que foi técnico do Atlético durante um tempo também, né, ex-técnico da seleção brasileira e que atuou no Atlético Paranaense, se não me engano, um pouco antes do Cuca assumir o comando do Atlético Paranaense. No ano de 97, o estádio passou por uma grande reforma e ampliação, e essa obra durou 2 anos, iniciando em 97 e sendo concluída no ano de 1999. Mas teve uma outra reforma também entre 2012 a 2014, que o estádio ele passou por grandes reformas, porque ele foi um dos palcos de partidas da Copa do Mundo, que ocorreu no Brasil, né? E, assim, apesar da modernidade, de ser um estádio extremamente funcional, essa reforma apagou um pouco da identidade do Furacão, do Atlético, em tirar, né, assim, o vermelho e ser um estádio predominantemente cinza. Vou trazer aqui para vocês outras curiosidades. E, assim, o Atlético Paranaense também foi palco de muitos shows, de muitas atrações, assim, grandes eventos que foram além do futebol, né? Em 2014, recebeu 4 partidas da Copa do Mundo, sediou diversos eventos da Liga Mundial de Voleibol, eventos religiosos como a homenagem a Zilda Arnes em 10 de janeiro de 2015, eventos beneficentes, como o casamento coletivo, que agora já tem a próxima edição, né, acho que no próximo mês, Natal da Alegria em parceria com a Prefeitura de Curitiba, que foi um evento que ocorreu entre os dias 15 a 17 de dezembro de 2014. E alguns shows de grande relevância, né, que o Atlético Paranaense recebeu em seu estádio. Trago para vocês a banda Rebelde, em 5 de outubro de 2006, a banda A-ha, em 25 de julho de 2022, Rod Stewart, em 17 de setembro de 2015, o tenor internacional Andrea Bocelli, em 19 de outubro de 2016, o cantor Michael Bublé, em 8 de novembro de 2022, Roger Waters, né, ex-integrante do Pink Floyd, em 4 de novembro de 2023, Eric Clapton, em 24 de setembro de 2024, e o grande show do Roberto Carlos, que ocorreu ano passado, né, celebrando o centenário do clube e o aniversário de Curitiba, que aconteceu em 22 de março de 2024, no ano passado. E por fim, no carnaval desse ano, o Atlético Paranaense foi homenageado pela escola de samba Leões da Mocidade, com o samba enredo que 100 anos de glórias, um furacão na avenida, e trazendo a história do clube, grandes feitos, assim, elementos relacionados ao clube, a torcida, personalidades como o próprio Sicupira também, que foi uma das figuras que estava sendo homenageada no Carnaval em Curitiba. E agora vocês vão poder acompanhar a visita que o Alan realizou há alguns dias lá no estádio do Atlético. É uma visita que é aberta a todas as pessoas, independente se você é torcedor,
admirador de futebol, quem tiver interesse, no site do Atlético Paranaense são disponibilizados 2 passeios para poder conhecer o estádio, e é uma experiência bem bacana, são preços assim acessíveis, e é um passeio que dura em torno de 45 minutos a 1 hora, no qual você vai poder pisar no gramado, conhecer o vestiário, a sala de troféus, a estrutura do clube, subir as escadas como os jogadores fazem, né, antes de poder entrar ali para entrar no campo para jogar partida, a área do banco de reservas e toda aquela área onde fica o pessoal da imprensa, fotografando, filmando, ter uma ideia da dimensão, do tamanho do campo, poder ver as cadeiras, entrar dentro do estádio, ver a sala de troféus também, né, assim, dos títulos conquistados ao longo do ano. E tem essa opção de passeio, e também tem outra opção que inclui um passeio a 20 metros de altura, que é passando por cima do teto, tem como se fosse uma passarela próxima ao teto retrátil, que para você ter uma outra visão, uma outra experiência também nesse passeio, também é bem interessante. E até com a questão do teto retrátil, uma curiosidade, que o Atlético Paranaense é o único estádio que disponibiliza esse teto retrátil. Então, assim, independente se está chuva, se está sol, não importa, isso vai proporcionar, o jogador, lá, o torcedor, vai poder ter uma experiência satisfatória assistindo os jogos confortavelmente lá no Atlético. Então, vou deixar aqui para vocês, né, as imagens, os vídeos da visita que ela realizou lá no estádio do Atlético. Placas que se abrem, cada uma delas pesa 328 toneladas, leva 26 minutos para abrir ou 26 minutos para fechar, e a abertura ou não do teto é decidido diariamente às 6 da manhã. Bem importante que só abre a parte do campo, então a torcida sempre ficará na cobertura fixa da arena. Assim que o nosso estádio 50% aberto, os outros 50% seria a abertura da outra aba. Suporta o nosso teto maior vão livre do Brasil, 196 metros de vão livre, com toda essa estrutura da passarela e do teto, são 1.800 toneladas a parte de cima da arena. Alguma dúvida sobre a Copa do Mundo por enquanto? Pessoal, além da parte de catraca, nós temos mais de 284 câmeras internas também com reconhecimento facial. Por isso que vocês irão notar a distância do gramado, a menor distância.
Pede só. Calma aí, deixa eu fazer uma. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, conhecer um pouco mais da história do Atlético, as curiosidades. Sejam todos bem-vindos aqui no Rebobina. Toda quinta-feira vídeo novo do canal e sextas-feiras o melhor da agenda cultural com a Aluna Jolie e comigo. Eu sou a Jaque Hauck, um beijão a todos e até a próxima.